Olá a todos, mais uma live sobre psicanálise multidimensional. O título dessa live é Autoconhecimento, uma aventura radical. Autoconhecimento é um processo pelo qual nós descobrimos a nós mesmos. Isso implica que você não sabe muita coisa sobre você mesmo, apesar de você certamente saber várias coisas, né? E achar de saber muitas outras. Mas se você soubesse tudo, não haveria autoconhecimento. O autoconhecimento, então, é um processo pelo qual você vai descobrindo coisas. A perspectiva desse processo não é como quando você entra num depósito, por exemplo, né, num armazém, e você vai catalogando tudo que tem lá, não. O processo de autoconhecimento é um processo que continua, assim, é algo que você produz porque você vai tendo que entender e produzir conhecimento, mas mais você descobre, mais coisas aparecem. Oh, meu Deus, então não acaba nunca. Não, não acaba nunca. Muito interessante. Justamente, não acaba nunca, porque você está vivo e tem sempre alguma coisa nova para descobrir. A abordagem do autoconhecimento é que é o problema, porque a gente está acostumado justamente a essa abordagem de olhar para o autoconhecimento como literalmente entrar no armazém e catalogar, saber o que tem. Mas imagine que essas coisas que você for catalogar, conhecer, descobrir, identificar, estão vivas. Elas são vivas. Então, conforme você vai conhecendo, você vai, na verdade, revivificando esse material, só de prestar atenção. E esse material não só fala de volta, esse material te retorna informações. Então, aquilo que você acha que você está conhecendo é um achismo teu. Porque o verdadeiro conhecimento nasce da relação com essas coisas que estão no teu armazém secreto ou escondido, enfim, lá no inconsciente, e que começam a se comunicar com você. Esse é o trabalho da psicanálise pós-junguiana, sobretudo, junguiana e pós-junguiana. Agora, por que é radical? Eu vou contar uma historinha de quando eu tinha 9 anos, eu acho, 8 ou 9 anos. Eu estava morando em Milão, na Itália, onde eu morei desde os meus 5 anos. E a Itália é um país católico. E não sei como, me encontrei a fazer catecismo na igreja, na paróquia do bairro. Tipo, todo mundo fazia, eu estava lá. Meu pai é agnóstico, ou seja, ele não diz nem sim nem não dizia, porque meu pai faleceu recentemente, um mês atrás, e minha mãe era católica de criação, mas nunca frequentou nada. Então, na minha casa tinha um ambiente livre, ninguém impunha nada a ninguém. Mas eu estava lá e eu lembro muito bem dessa igrejinha, e tinha as salinhas por baixo da igreja, assim, né? Tipo, não era nos fundos, mas tinha 2 andares, um era mais embaixo, e separavam a gente. Então, as meninas iam para um lado e os meninos para o outro. Eu já estranhava muito aquilo, porque eu tinha 2 irmãos, tenho ainda 2 irmãos. E nos meus 8, 9 anos, a gente tomava banho juntos, todo mundo na banheira, pelados. Normal. Por que me separavam dos meus irmãos? Primeira pergunta. Aí vinha a coisa mais incômoda. Eu lembro muito bem. Eu estava sentada numa mesa, era uma mesa quadrada, com outras meninas, e esse padre. E o padre falava, não sei o quê. Eu sei que eu estava super interessada. Eu tinha curiosidade, eu queria saber coisas. Eu fazia perguntas. E o que eu recebia como resposta era: silêncio, sta zitta ed ascolta, escute, faça silêncio, escute. Não é todo errado, escute, porque a gente tem que aprender a escutar, tem coisas que a gente não sabe, mas não sempre, não todas as vezes. E se tem uma criança interessada, você tem que atender aquilo. Esse é o material vivo, não é uma sacola que você vai encher de conhecimento. Essa abordagem ao conhecimento é a dogmática, beníssimo representada pelas religiões.
Na religião, na doutrina religiosa, não na experiência religiosa, que não tem nada a ver com religião, na doutrina religiosa, quando você entra numa igreja, você aprende coisas, no sentido mesmo assim. Isso é aprender. Aí depois você vomita. Você não processou nada. Você não é para entender, realmente. Você é para gravar aqui na cabeça essas informações que te passam e não questionar. Isso é um dogma. Por isso que é uma religião, não é filosofia, não é uma ciência. É uma religião. Então, religião é um conjunto de crenças dogmáticas, porque não são questionáveis. Um dogma é uma crença considerada verdade e não questionável. Isso é definição técnica. Mas essa abordagem, então, o que tem implicado nessa abordagem? Que tem alguém que sabe e tem alguém que não sabe nada. Esse alguém que sabe passa o conhecimento para aquilo que não sabe. E essa abordagem a gente tem em todos os lugares, inclusive quando se faz psicologia, psicanálise, nas terapias, e a gente estuda isso no curso. Sobretudo no básico 2, que é o nível 2 da formação em psicanálise pós-junguiana. Tem um semestre inteiro sobre isso e depois um segundo semestre sobre o embasamento disso. Então, essa é a estrutura do nosso conhecimento até hoje. Então, as pessoas acham que sabem porque simplesmente engolem. A coisa faz sentido. Claro, se eu tenho um pouco de lábia, se eu consigo ter um pouco de raciocínio, e se eu consigo apelar para as emoções certas, eu convenço qualquer um. Tanto é que hoje a gente vê isso na social media o tempo todo. Isso aqui é propaganda. Isso é propaganda. Então, esse tipo de abordagem é universal daquilo que Montefoschi chamaria o sistema homem, ou seja, de como estão indo as coisas, foram até hoje, e é deletério, é ruim, porque não estimula a subjetividade do outro. O outro como sujeito, ou seja, como quem cumpre a ação. O sujeito é quem cumpre a ação, né? Não é o objeto, o sujeito. Então, não estimula isso, e é isso que a gente faz na formação pós-junguiana, é isso que Montefoschi identificou e que está implícito no processo junguiano, mas não explicitado. Então, essa transição do ser objeto, do conhecimento alheio, a ser sujeito de conhecimento daquilo que vem dentro de você, é o grande X da transformação humana. Então, quando a gente vai na análise, no processo analítico, quero dizer, investigar esses conteúdos, o paciente, ele está vivendo esses conteúdos como um fardo, né? Como um peso, como uma coisa que está ocupando espaço, está incomodando. Nós vemos, porque é como um conteúdo que está vivo, mas que não é ouvido, que não é percebido como algo construtivo, porque ele vai incomodar. Só o fato de você ter que parar para olhar significa que você vai, sei lá, deixar de fazer alguma coisa para prestar atenção nisso. Significa que você vai, se você perceber o conteúdo, vai ter que dizer não para fulano, cicrano, ou dizer sim. Vai ter que reconhecer uma necessidade tua. Isso tudo muda a tua vida. Então, quando o ego está acomodado, mesmo que muito infeliz, que é o caso da maioria das pessoas, acomodado, porém, ele inclusive perde os músculos emocionais para enfrentar as tempestades, talvez tempestades interiores. Até se apaixonar é um problema, porque se se apaixona, você pode ter que mudar a tua vida. Quanto menos você acata desses conteúdos, das falas, quanto menos você abraça de você mesmo, mais fraco você vai ficar e mais depressivo. Então, o conteúdo que temos dentro, ele não está sob o nosso controle. Eu não posso decidir o que eu vou encontrar no meu armazém, no meu depósito o dia que eu for pesquisar. Eu mesma, como analista, não tenho como saber, porque senão, como que eu vou saber o que tem dentro de você?
Eu já estou te codificando, coisificando e estragando. Eu não estou te traindo. Então, para mim é uma novidade, você é uma novidade. E esse processo abre sempre mais portas. E é por isso que a vida começa a fluir e aí vira uma aventura. E numa aventura, mas tipo Indiana Jones. Não é uma aventurinha, isso não é aventura, não é a caminhada no parque. É Indiana Jones o processo. Ou seja, ele tem risco, ele dá adrenalina, mas ele dá vida, muita vida. Então, quando as pessoas vão fazer autoconhecimento, agora rebobinando um pouquinho para trás, vão fazer autoconhecimento, elas vão com aquela mentalidade de catecismo. O grande guru vai revelar coisas para eles. Agora, a pessoa que vai te falar alguma coisa, talvez ela saiba mesmo coisas. E você fique, uau, que bacana isso, que legal, não tinha pensado, muito bom. A questão é, quando você sabe, descobre alguma coisa sobre você, ou sobre tua mulher, o teu marido, tua mãe, teus amigos, você não para pensar nisso? E parando para pensar, não é que vem alguma outra pergunta? Deveria surgir mais perguntas. Porque o conhecimento é um processo vivo. É a água que flui, é tipo um rio que vai. É como dizer, flui. Se você realmente para pensar no conhecimento, deveria surgir mais uma pergunta. Mas e isso? E aquilo? Por exemplo, você descobre uma coisa verdadeira sobre você, que seja boa, feia, não importa. Uma coisa que você te toca, porque você vai num curso de autoconhecimento, curso de imersão, você tá lá, e aí você descobre uma coisa te toca. Isso, se te tocou, vai provocar reações internas. Você não pode ficar com aquilo e pronto. Porque você, na verdade, o que você vai fazer, se ficar com aquilo e pronto, é uma malandragem do ego para frisar, congelar aquele conhecimento e não deixar que ele se espalhe. Conhecimento real é sempre fértil. É esperma que encontra um ventre fértil o tempo todo. Então ele deve produzir consequências, ou seja, novos questionamentos, novas visões, novos entendimentos, e assim a gente segue. Só que para poder estar nessa jornada que é extremamente prazerosa e dá sentido à vida e tira dessa passividade, tira das drogas, tira da depressão, tira de um monte de coisas que acometem hoje as pessoas, você precisa estar pronto para aceitar o que você não gostaria. Mas não gostaria porque vai te fazer mal, não, porque quando você entra nesse fluxo, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. É que você tem compromissos com o marido que você não ama, com a mulher que você não ama, com a mãe que está te infernizando, com o pai que não é verdadeiro, com os amigos que não são lá essas coisas, com as atividades, com tudo. Então você troca, na verdade, a tua felicidade e as verdades pela conveniência. Isso te enfraquece. Porque que você goste ou não, como ser humano, você está destinado a evoluir. Esse que é o problema. O ser humano não tem como se acomodar e ficar por isso mesmo. Sobretudo uma pessoa que mora numa cidade, uma pessoa que está aqui no Instagram. A maioria das pessoas que estão em algum movimento, hoje em dia está tudo se mexendo muito. Não tem mais vilarejos afastados do mundo, isolados e pronto. E mesmo assim podemos encontrar pessoas profundamente infelizes lá. Hoje todo mundo está sendo estimulado e esses estímulos chegam para nós, lá no fundo da gente. E nós somos chamados individualmente a dar respostas únicas, ou seja, nossas, para esses estímulos e não as respostas padronizadas que o mundo pede. Que o mundo nos pede, que a gente conhece de cor, basta olhar, a pessoa vê como os outros fazem e vai fazendo. Respostas padronizadas. Então, aí ela se vende. Agora, é difícil? Claro que é difícil. Não é brincadeira isso. Não é brincadeira, não. É a vida. A tua vida está em jogo. Não é assim que tem uma almofadinha, que se eu cair não me machuco. Não, se você cair, você se machuca.
Se você não ganhar dinheiro, você não tem dinheiro. É assim, mas isso é a vida real. Autoconhecimento lida com a vida real. Mudanças reais, elas enfrentam situações reais, inclusive falta de dinheiro, dor, depressão, tristeza, angústia, raiva, fúria, tudo. Isso é autoconhecimento. Se não, é conversa para boi dormir. É o tal do, desculpem, né? Muita gente eu vejo, porque passaram pelas minhas sessões, pelos meus atendimentos, vão fazer os cursos de imersão para ter aquela semana. Não é sempre assim, tá? É muito bom muitas vezes, mas eu vejo muita gente trocando a realidade pela fantasia, aí vai fazer o curso de imersão ou qualquer outro curso. Na verdade, é para passar o tempo, para se enganar e dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Inclusive fazem terapias assim, por anos. A gente na Itália chama disso de masturbazione mentale, é uma masturbação mental, ou seja, produz prazer como masturbação, tá tudo na mente, porém não produz nenhum nenhum fruto, porque é tudo só você e você. Então não é autoconhecimento isso daqui. Ou o uso rotineiro de ayahuasca, do chá e de qualquer outra droga, com um propósito de encontrar alguma coisa. Quando vira rotineiro, e a pessoa depois volta no dia seguinte à vida de antes, é palhaçada. Não é autoconhecimento. Você pode chamar de outro nome. Você pode chamar, sei lá, diversão sagrada. Encontro com as entidades e com, não sei, a medicina. Como você quiser. Mas isso não é autoconhecimento real. O autoconhecimento é uma porta, é um processo que abre uma porta e te leva para um lugar onde tem coisas que você desconhece de você, conhece parcialmente e acha que conhece e não conhece. E você aprende a ouvir, não mais o padre, como eu citei no começo, que já vem com todo um conhecimento pronto, mas uma realidade viva que ainda não está conseguindo se expressar, porque você não dá atenção. E aí tem a importância decisiva do ego. Eu vou contar um sonho para vocês, que é de um paciente meu, italiano, que eu vivi 25 anos na Itália, em Milão. E eu comecei a atender lá muitos anos atrás, basicamente. Já fizemos, dia 19 de março foram 36 anos atrás. Então, um dos meus primeiros pacientes foi um homem de Nápoles. O sul da Itália é muito católico, o pai dele é muito católico e, inclusive, queria ter 12 filhos como os 12 apóstolos, olha só a loucura. E o rapaz cresceu num seminário. Ele estudou lá, mas ele era muito assim. É que na Itália, naquele tempo, graças a Deus eu cresci lá e naquele tempo, não tinha todas essas etiquetas. As pessoas não ficavam se diagnosticando, não se diagnosticava. E eu continuo assim. Porque isso só também desvirtua, desvia do caminho. A gente acha que sabe e continua com o mesmo problema, só que acha que sabe e toma um remédio para isso. É uma enganação. Então, esse homem poderia ser diagnosticado de várias formas. Pouco agradáveis, mas enfim, ele ficou comigo 6 anos, ele parou porque eu me mudei para o Brasil, e ele teve um sonho, ele tinha muitos sonhos religiosos, né, inclusive eu também teve uma época de muitos sonhos religiosos. Ele sonhou, fantástico esse sonho, fantástico. Ele estava no centro da cidade, que representa o lugar do si mesmo, né, o centro de si, o centro da cidade de Milão, onde tem o Duomo, lindíssimo, e tem e ele desce na metrô. Tem reforma, ou seja, embaixo, nesse processo interno nosso de trabalho, estava acontecendo uma reforma, não na superfície, né? Aprendendo como lidar com a mamãe e com o papai, já estava num nível mais profundo. Então aqui, ele começa a andar pelo trilho do trem, do metrô da metropolitana, né? E tá tudo em reforma e ele se encontra no meio num lugar onde tem colunas gregas e tem um pôr do sol. O sol tá batendo assim e tá morrendo aos poucos. E uma voz diz: este é o pôr do sol da teologia.
Teologia é um discurso sobre Deus. Theos, logos. Tecnicamente é um discurso, logos, sobre Deus. Não um papo, uma conversinha. É um discurso inteligente sobre Deus. Está morrendo. E aí, o único lugar para onde ir, à esquerda, coração, à esquerda, tem um museu. Na entrada do museu tem um pedestal. E dentro do museu também tem vários pedestais. E sobre todos eles tem um animal sem forma definida, fêmea. E ao lado do pedestal, era tipo um retângulo assim, ao lado tem um buraco profundo com os restos, os ossos antiguíssimos desse mesmo animal, que está aí então há um tempão, todos fêmeas. O que quer dizer isso? O discurso sobre Deus é um discurso em que, isso é a minha crítica a todas as religiões assim institucionalizadas, porque todas acham que sabem beníssimo o que Deus pensa, né? Deus já tudo se sabe de Deus, só falta assim a cor do travesseiro. É patético. Tudo se sabe. Deus não fala em primeira pessoa. Deus parou de falar. Tem um livro famoso de um físico que se chama É Hora de Se Inebriar, eu acho que eu tenho em italiano assim, é de um americano, em que ele fala Deus parou de aparecer, né? Depois dos profetas, de muita... Cadê Deus? Deus não fala diretamente mais. Ele fala, na verdade, mas não se apresenta. São os homens que falam de Deus. Então, quando você fala de Deus, você é um homem. Numa cultura, você é indiano, você é brasileiro, você é americano, você é italiano, você é esloveno, você... Uma pessoa nasceu com Maria, José, Antônio e Fernando. Você é uma pessoa, foi no bairro, lá na escola do bairro. Você é uma pessoa dentro de uma cultura. É isso que é. O discurso da teoria é porque Deus, falar o discurso sobre Deus que acabou, não quer dizer que Deus tenha acabado. A questão agora se precisa trazer, permitir falar esse ser que está sem forma, porque a forma, quem dá forma é a consciência e a racionalidade. É a forma que tem que falar, que é viva e que está esperando por esse momento em que ela vira sujeito há milhões de anos. Isso o que significa? Quando Jung fala, por exemplo, que a volta ao reino das mães, esta é. No reino da mãe é o reino da origem, do início. Quando Montefoschi fala que a carne precisa se fazer verbo e não só o verbo se fez carne, Jesus, a carne se faz verbo, é as tuas entranhas que precisam se transformar em palavras. Elas têm significado, elas têm uma mensagem para te falar, não é só o que tem na tua cabeça. Você não sabe tudo, parece impossível, mas parece tão óbvio que está tudo óbvio na tua cabeça, que está tudo óbvio, que todo mundo fala. Não está. Tem o novo, e o novo se apresenta de uma forma disforme, porque ele não foi ainda traduzido, processado, nem mesmo olhado. Então, este é o feminino. É o que você sente, é a tua dor de barriga, é a tua angústia, é a tua depressão, é a tua déficit de atenção, é a tua postergação, tudo isso. Que quando você vai num processo de autoconhecimento padrão e te dão uma etiqueta para colocar, te diz, você é isso, você tem isso, você cala a boca da coisa. Cala a boca, empurra para baixo da terra, só para vir a sofrer daqui a pouco. Daqui a 1 ano, 1 mês, 6 meses, somatizar no corpo. Não tem saída. O ser humano não tem saída. E vou contar agora um sonho que estamos na semana da Páscoa. Jesus Cristo tem um significado importantíssimo em toda a civilização humana. Assim, no nosso período agora, nós estamos na era de Cristo, né? Mas já começamos muito antes de Cristo, já tinha vida, já tinha inteligência, já tinha cultura, mas Cristo marca uma fase da civilização humana.
Tem um famoso sonho que é a Montefosco que conta. A Montefosco que conta está no nosso básico 2. Tem uma mulher que está caminhando junto com muitas outras no leito seco de um rio. E esse rio é o rio da vida. A água da vida. Está seca, porque a água não tem mais sabor de nada. Desculpem, a vida não tem sabor de nada, não tem água, não tem verdade, não tem sentido. Não evoca, não inspira. E todo mundo está andando cabisbaixo e vai subindo o declive assim, de um monte até chegar no topo. Quando chega no topo, todo mundo corre para um guichê, onde está escrito Páscoa. É um guichê de turismo. Todo mundo quer uma passagem. Ah, não, desculpem. É turismo, não tem Páscoa. Todo mundo tem uma passagem. Para fazer o quê? Para ir de férias. Quantas pessoas vocês conhecem que só querem viajar? Só querem viajar. Assim, o desejo último da pessoa é viajar, o primeiro e o último. Viajar, 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 viajar. Sair daqui. Me faça sair daqui. Eu quero sair, ir embora. Aí, quando chegam ao guichê, a moça, todo mundo enfileirado, a moça do guichê diz: não temos mais passagens para as férias, só temos passagens para a Páscoa. A ressurreição. Só podemos ressuscitar. Mas o que é a ressurreição? É a ressurreição da carne, não do pensamento, da carne. É o corpo glorificado de Cristo, tem um valor imenso. É o corpo, o grande negócio de Cristo não é só que ele ensinava amor, como também ensinava: deixe seu papai e sua mamãe. Mande o seu papai e sua mamãe para longe e me siga. Esse Cristo quem que te fala? E o Cristo que chega furioso, emputecido dentro do templo e manda todo mundo pra puta que pariu. Onde é que está esse Cristo? Você conhece? Na Itália a gente fala a ira de Deus. Normalmente, eu cheguei no Brasil, ninguém sabe que Cristo para o Brasil é tudo bonzinho. Todo mundo tem que ser bonzinho no Brasil, sempre bonzinho. Não, Cristo também é radical. Então, a glorificação do corpo é essa carne que a gente precisa glorificar. Não no sentido de simbólico, mas no sentido mesmo de dar valor ao que está dentro de nós individualmente. Então, se aquele padre não queria ouvir as minhas perguntas, aquele padre está errado. Aquele padre não sabe dialogar, não tem diálogo nenhum. Ele só impõe verdade. E todos os que impõem verdade e não sabem raciocinar sobre aquilo, não vale nada. Não é autoconhecimento e certamente não é nenhum caminho que vai levar a Deus. Porque achata as cabeças, o cérebro das pessoas. As pessoas crescem assim, sem poder perguntar, sem poder deixar a curiosidade inata do ser humano. Até os animais têm curiosidade. Olhem para os macaquinhos. É inato, é biológico. É por causa dessa curiosidade, dessa vontade de saber que nós humanos evoluímos. Senão a gente estava ainda pulando de galho em galho, comendo bananas. Então, se eu tenho que achatar a minha curiosidade, a minha vontade de saber, o brilho da inteligência, para entrar numa religião, numa escola, num estado, numa crença, num grupo de amigos ou numa família, eu estou atirando no meu pé. E aí depois você está deprimido? Óbvio. A vida tá perdida? Está. Porque você atirou no teu pé. Porque você achatou teu cérebro. Porque você se impede de pensar. As pessoas têm medo de pensar em coisas que vão desafiá-las. E não tem como fazer autoconhecimento assim. É uma conversinha fiada. É só assim, passar um pó de arroz no rosto. Depende de você. Ninguém quer mais do que você. Eu deveria querer. Porque é a tua vida que está em jogo. Então, autoconhecimento é radical. Enfrenta as questões radicais da vida. As pessoas, meu Deus, e aí como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer.
a gente vai encarar os desafios. Aqueles que a gente não sabe nem se tem resposta. Na hora, aliás, a gente não vê solução. Mas, se tá nessa direção, meu caminho, eu vou ter que encarar. E aí, eu vou ver aparecer soluções. Mas eu tenho que, você tá afim? Tá afim? Se não, gente, sessão de ayahuasca lá todo mês tem como fazer. Ou tem as drogas, tem o álcool, tem o sexo, tem o bar da esquina, também dá para fazer todos os dias, todas as quartas-feiras, todas as quintas, sextas, sábado, domingo. Agora, não reclame se depois você está deprimido, tem os remédios. Agora, tem alternativa, porque esse mal-estar é inevitável, porque o ser humano é destinado ao processo evolutivo, estamos aqui para isso, e é porque as pessoas patinam, e quando você está patinando no mesmo lugar é que se começa a passar mal. Você precisa dos estímulos certos e das direções para reencontrar o caminho interno e o diálogo interno. E saber discernir. Diálogo interno não é que você vai ouvir a tua intuição como se fosse uma entidade falando com você e você vai agir novamente como um boneco, uma marionete. Não. Não é para você engolir à força o que vem de fora e não é para você engolir à força o que vem de dentro. E aí a gente tem que criar esse que se chama sujeito reflexivo, Silvia Montefoschi. Jung falou em função transcendente, foi um início embrional daquilo que Montefoschi desenvolveu como sujeito reflexivo. É real, é concreto, não é um conceito e só. E conceitos não são coisas abstratas fora da vida real, são reais. Mas precisa saber identificar a coisa direito. E aí você vira sujeito, aí você vira dono de alguma forma da tua vida, mas não dono ditador. Você funciona em harmonia com o teu ser. E aí, seja o que Deus quiser. Seja o que o teu ser, seja o que o universo, porque você vai funcionar dentro do tudo. E não como uma célula enlouquecida, sem saber para onde ir. Então, autoconhecimento só é radical. Por causa desse autoconhecimento que eu pratiquei cada dia da minha vida, há muitos anos, eu cheguei muito longe, muito longe. E convido vocês a darem uma olhada, a entrar no perfil A Verdade de Cleópatra, para vocês saberem mais. Um abraço a todos. Até a próxima.